consigo estar muito mais blindado de olhares, até às vezes até meus, assim, de olhar para um problema e falar, cara, isso aqui é muito drástico. E entender que não, a maioria das coisas não são tão drásticas, a maioria delas a gente vai resolver, porque no fim do dia a retenção está lá em cima, o churn está baixo, tem um monte de cliente entrando todo mês, então assim, o business está incrível. Tem fragilidades? Tem risco de negócio? Tem risco regulatório? Tem. Mas, cara, a gente está fazendo um certinho muito básico aqui. E todas as vezes que eu deixei de pensar nisso, foi muito prejudicial para o negócio. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Salve, uma startup que funciona como uma operadora de telefonia móvel com foco no segmento B2B. A grande diferença é que a Salve eliminou os contratos de fidelidade e desenvolveu uma plataforma de gestão que permite às empresas ter visibilidade de todas as suas linhas e flexibilidade para cancelar ou adicionar outras, fazer upgrades e downgrades nos planos e integrar os dados com o sistema de recursos humanos. Fora isso, a Salve disponibiliza planos exclusivos para o uso do WhatsApp Business e gestão de dispositivos para empresas por meio de parcerias. Arthur Negrão e Lucas Rosa trabalharam juntos no Nubank durante alguns anos. E ao longo dessa jornada, descobriram que queriam empreender juntos. A dupla deixou eventualmente a startup paranaense e seguiu caminhos diferentes profissionalmente. Só que, sempre mantendo conversas semanais para, quem sabe, encontrar aquilo que os inspirasse e convencesse a tentar. Em outubro de 2021, durante uma viagem de negócios para São Paulo, Rosa viu que o plano de dados de internet de seu celular havia terminado logo após pousar na capital paulista. Como solução imediata, ele tentou adicionar 1 GB extra através do app de sua operadora, mas não teve muito sucesso. Quando ligou no suporte, ele conseguiu o que queria, mas só depois de 1h30. Sem acreditar que algo assim ainda acontecia em pleno 2021, Lucas ligou para Arthur e os dois começaram a olhar e pesquisar sobre o setor de telecomunicações. Entre as muitas descobertas, algo que chamou a atenção foi que, no mundo corporativo, o problema enfrentado por Rosa multiplica-se pelo número de funcionários que uma empresa possui. Seus produtos focados no WhatsApp, inclusive, surgiram depois que eles viram gestores de grandes empresas comprando chips pré-pagos em bancas de jornal para poder agilizar o processo. Após analisar o mercado em sua totalidade, a dupla desenvolveu alguns pitch decks para pessoas conhecidas, com uma tese focada no B2B2C, ou seja, praticamente um telecom como benefício. Pouco tempo depois, a empresa recebeu R$1 milhão de um grupo de investidores anjo, e em janeiro de 2022, a dupla, junto ao Udo Ascenso, passou a trabalhar em tempo integral no novo empreendimento. Foram 6 a 7 meses de construção até conseguir se tornar uma operadora virtual móvel. O processo que vai desde construir a primeira versão do produto, fechar com fornecedores, até a aprovação da Anatel. Os custos vão de algumas centenas de milhares para alguns milhões. Depende muito de que tipo de operação que você quer fazer. Tem algumas operações que são super simples, white label, que você basicamente é um revendedor de linha, e tem operações mais complexas que você faz uma integração mais complexa e custa um pouco mais caro. Então isso depende um pouco, e aí isso também vai depender da questão da operação, porque aí dependendo do fornecedor, às vezes você tem que comprar um lote de chips já de cara, às vezes você não precisa já comprar esse lote, às vezes esse preço está embutido, às vezes não está. Então depende bastante. Isso pode ter mudado, né? O mercado tem evoluído cada vez mais. Assim. Pode ser que do momento que a gente fez a primeira relação para agora, isso mudou. Até porque a regulação vem mudando também. Assim. Não é algo absurdo, mas também não é tão simples. A gente sempre compara muito com fintech, né? No fim do dia, uma das grandes evoluções do fintech é porque a infraestrutura foi ficando cada vez mais acessível, né? Então, assim como a infraestrutura foi ficando mais acessível em fintech, a gente acha que telecom também vai tendo esse caminho, assim. Mas depende bastante no fim do dia. Durante esse período, a empresa também teve a entrada de sua quarta sócia, Maria Eduarda, além de mudar o seu foco para o B2B. Amigos e familiares até testaram algumas linhas, mas os primeiros clientes da Salve foram empresas próximas e de investidores. E segundo o Negrão,
O processo de aquisição dos primeiros clientes foi muito similar ao caminho percorrido para conseguir os investidores iniciais. Recomendação: a cada venda, eles perguntavam ao cliente se ele tinha de 1 a 3 pessoas que poderia estar interessado no produto. Outro ponto importante é que todas as vendas eram lideradas pelos fundadores, e isso ocorre às vezes até nos dias de hoje, mesmo com a empresa já tendo uma equipe comercial. Ao término do primeiro ano de operação, a Salve já tinha 100 clientes, e no final de 2023 levantou uma nova rodada, agora de $1 milhão, liderada pela SaaSholic e com participação da Y Combinator, renomada aceleradora de startups. Falando em dólares, com a moeda estrangeira nos dando coceira, a Remessa Online é a parceira que facilita transferências internacionais de dinheiro com taxas menores, zero burocracia e rapidez. Com as taxas mais baixas que bancos tradicionais, a Remessa oferece melhores condições de câmbio, com transparência total, para acabar com aquela história de sair fazendo transferências sem nem saber quais são os custos de cada operação. Vamos combinar que, hoje em dia, os brasileiros não têm paciência para aplicativos complexos e valorizam soluções com poucos cliques, intuitivas e visuais. Por isso, no app 100% online da Remessa, as transações internacionais são tão simples como fazer uma transferência real para real. Então se liga, precisou receber e enviar dinheiro do exterior para você ou sua empresa? Quer investir lá fora, com previsibilidade e controle sob custo? Vai de Remessa Online, aqui no link da descrição. E agora, continuamos com a história. O aporte veio principalmente pelo fato que a startup, com uma equipe de apenas 7 pessoas, estava crescendo cerca de 20% por mês. Um dado legal que eles se orgulham bastante é o Net Revenue Retention de 200%. Isso significa que seus clientes, além de nunca saírem do produto, dobram seus investimentos na solução. Além da participação no aporte, os 4 fundadores passariam o primeiro trimestre de 2024 imersos na Y Combinator em São Francisco, na Califórnia. E por falar na Y Combinator, assim como muitas startups, a Salve aplicou para entrar na aceleradora. Explicando, a Y Combinator é como um clube da nata dos maiores empreendedores do mundo. Na relação candidato-vaga, entrar lá é mais difícil do que entrar na renomada Universidade de Harvard. E foram muitas as vezes que a Salve tentou antes de ser aprovada. O processo de aplicação, no fim, para nós, ele foi muito longo, porque a gente aplicou 4 vezes. A gente passou na 4ª vez. Então parece que é a coisa de tipo, apliquei lá, entrei, tudo certo, show. Mas a verdade é que a gente começou a aplicar quando a Salve ainda tinha, quando era a primeira tese lá, que era a tese B2B2C, que nem tinha nome Salve. A gente foi ver, eu fui rever a aplicação esses dias, era outro nome que a gente usava. E a gente era pré-operacional e tinha só uma ideia. E aí a gente foi evoluindo e foi fazendo essa aplicação. E a YC valoriza muito isso, assim, né? Porque daí no fim do dia eles conseguem ver essa evolução e conseguem falar, pô, esses caras não estão fazendo qualquer coisa, assim, eles estão evoluindo. A cada vez que eles aplicam aqui, a empresa está maior, está com mais informação, está com retenção, etc. Então, quando a gente chegou nesse tamanho, assim, provavelmente seria a última tentativa nossa, que também a gente já estaria meio grande demais para a YC, e a gente falou, pô, vamos tentar uma última vez aqui. E aí deu certo. O processo em si ele é simples, né? Ele é um formulário que se preenche, e se você passar ali, geralmente são os top 10% das empresas passam para uma entrevista. É uma entrevista bem rápida, assim, ela é menos de 10 minutos, geralmente com 2 ou 3 partners da YC, são perguntas muito direto ao ponto, assim. Então você tem que conhecer muito bem o seu negócio, demais. Então é uma entrevista bem intensa, assim. A gente passou 3 vezes para a entrevista, na terceira entrevista que a gente passou. Então a primeira a gente nem foi para a entrevista, a segunda a gente passou nos 10%, aí na outra a gente passou de novo, não foi, né? Na terceira entrevista a gente passou. E aí que passa é 1%, né? Então, em teoria, é mais difícil que Harvard ali. A taxa de aprovação é menor do que Harvard. E isso é especialmente real para empresas da América Latina, né? Inclusive, a Salve foi a única empresa da América Latina a ser aprovada naquela temporada. Já dentro da Y Combinator, uma das coisas que mais surpreendeu o Negrão foi a sobriedade e o equilíbrio da aceleradora na sua visão de mundo. Segundo a aceleradora, não existe um insight mirabolante, mas sim ideias e conceitos muito mais lógicos. Ao longo de 3 meses, a Y Combinator acompanha o processo da empresa,
ajudando da melhor maneira e trazendo várias pessoas muito qualificadas para olhar e, quando necessário, oferecer algum tipo de conselho ou direcionamento. Outro ponto de destaque foi o fato que a aceleradora tenta ocupar o mínimo de tempo possível das empresas. Para a Y Combinator, as startups presentes estão ali para trabalhar e não a passeio. O que se tem é um evento por semana com algum convidado, e aí o convidado é altíssimo nível, assim, o CEO da Airbnb é coisa nesse nível. Então a gente ouve histórias, a gente recebe algumas dicas de algum assunto específico, e a cada 15 dias a gente troca que daí cada empresa tem um partner, né? Então a YC tem partners, são sócios ali da YC, e esses partners são responsáveis por algumas empresas dentro do Batch. E o que a gente tem são reuniões quinzenais em média com esse partner para falar sobre como as coisas estão, para levantar principais dúvidas e para a gente poder trocar um pouco sobre como que é o nosso momento aqui. Então, o nosso partner, por exemplo, é o Tom Blomfield, ele é o fundador da Monzo. A Monzo é tipo um Nubank da Europa, né? Então, são partners de altíssimo nível que trocam ali com a gente algumas semanas, e tem um outro que a gente tem sessões, pequenos grupos de empresas que trocam entre si também para dividir desafios ali a cada 15 dias para ver isso acontecendo. Fora isso, é trabalhar e executar, e é isso, assim. Só que a coisa de fazer isso em São Francisco é porque você tá no coração da coisa, conhece gente incrível e tal, você tá no epicentro da coisa, assim. Então, é bem interessante. Para Negrão, o maior aprendizado foi entender que eles estavam construindo algo realmente grande, e que, focando nas coisas certas, esse sonho era e continua possível de ser alcançado. O estar rodeado de pessoas que fizeram negócios massivos é o que mais os ensinou a entender que eles também teriam esse sucesso. Corta para o dia 3 de abril de 2024, a Salve teve seu Demo Day Y Combinator. Neste dia, os fundadores de startups têm a oportunidade de apresentar suas ideias e demonstrar seus produtos, destacando a sua proposta única de valor e o seu potencial de crescimento. Inclusive, eles chegaram com um belo astral no Demo Day, pois haviam recentemente levantado uma rodada de investimento. A gente levantou rodada antes do Demo Day, né? Então, como algumas empresas fazem na YC, como ela vem recomendando, inclusive. Então, a gente chegou no Demo Day com uma rodada de um Seed Extension ali levantado de $2 milhões. Então, o Demo Day em si, para nós, foi um momento quase que ritualístico ali, né? De ter passado aquele momento, de ele ser bastante representativo, assim. Então, ele foi menos uma intenção de rodada e mais uma intenção de comunicar a Salve ali, contar um pouco do que eles estavam fazendo. Então, foi super legal. No nosso batch, especificamente, eles fizeram um evento presencial depois. Então, o Demo Day em si foi virtual ainda, mas eles fizeram um evento depois. Então, a gente encontrou alguns investidores que tinham investido na gente já ali algumas semanas atrás e tal. Então, foi um momento mais de celebração do fim daquele ciclo. Assim. Foi super legal. Ele foi bem bacana. Por falar em 2024, um dos maiores cases da Salve foi construído junto à Alice, uma startup brasileira criada em 2019 que veio para bater de frente com os gigantes do mercado de planos de saúde, trazendo uma proposta de acompanhamento muito próxima dos clientes. Segundo o fundador, a Salve conseguiu gerar uma economia de 67% nos custos da Alice com linhas telefônicas. Hoje, a Salve está em todas as partes da Alice, desde os médicos que fazem videochamadas até os times de venda e de operação. Essa é outra parte que a gente gosta muito do case, não só pela economia, que gerou de 67% na fatura, como de ver uma operação que eu tinha lá o cara de TI andando, por sorte era perto do shopping ali, mas eu tinha que ir lá na loja da operadora, pegar chip e levar de volta para a empresa, e para de repente um TI que, cara, sabia exatamente onde estavam as linhas, quem estava usando, pôde cancelar linhas numa mudança de final de ano que eles tiveram. Então, como o Gui fala muito, né, que é um dos cofundadores lá, do quanto que Telecom deixou de ser uma foto para eles, que era um controle de planilha, e como Telecom virou assim, cara, não precisa mais ser nenhum assunto, já está tudo dominado, eu sei que o TI tem esse controle todo, que a gente está gastando o mínimo possível, e que aqui, tipo, esse assunto a gente não precisa mais gastar tempo. Que é um pouco do que eles tentam fazer com saúde, tipo, não precisa ser uma agenda negativa, tipo, deixa ser uma não agenda, como ele mesmo fala, assim.
Então esse é um baita case. Tanto que a gente ficou tão animado que quis fazer uma gravação ali e fez um conteúdo com eles ali que também deixou a gente bem orgulhoso. E por falar em saúde, quem é médico ou tem amigos médicos sabe. Passam anos dando duro na faculdade e na residência, mas quando chega a hora de construir a própria carreira, administrar um consultório ou até escalar um negócio na medicina, a maioria patina. A PUC-Paraná foi a universidade que enxergou isso e criou o Carreira Médica, uma plataforma feita para ajudar médicos a gerirem suas carreiras com planejamento estratégico, mentorias e acesso a especialistas de diferentes áreas, como marketing, direito e gestão financeira. Seja para atrair pacientes, administrar um consultório ou até mesmo entender melhor o lado financeiro da profissão. Afinal, a gente só tem a ganhar com médicos que empreendem melhor. E aqui no link da descrição, você conhece o Carreira Médica e aproveita para indicar para o seu médico ou para os amigos da saúde. E agora, de volta com a história. No geral, 2024 foi um ano de muita preparação, especialmente para entender quais seriam as grandes mudanças que a Salve queria fazer com o Telecom. No entanto, eles já sabiam que tinham que lançar o eSIM, tinham que lançar melhorias no produto e avançar algumas jornadas que sabiam que estavam fazendo bem, mas que podiam fazer muito melhor. Então, a Salve olhou muito mais para o produto de gestão de equipamentos, que é o seu segundo maior produto, mais para entender como que ele deixa a experiência de telecom da empresa melhor e menos o quanto que ele é uma linha de receita que precisa ser 3 vezes maior do que ela era anteriormente. E acho que isso fez com que a gente tivesse uma lógica de multiproduto, mas que ainda assim não fosse um produto totalmente distante do outro. Então ele deixa o desafio um pouco menor. Porque no fim do dia, beleza, a gente fez uma rodada de $3 milhões, mas não quer dizer que a gente tem todo o dinheiro do mundo, que a gente pode ter um time de 60 pessoas, a gente nem quer fazer isso. Então a gente quis manter uma estrutura pequena ainda assim. E aí, naturalmente, com uma estrutura pequena, você pensar em 3, 4 produtos que são muito diferentes um do outro é muito desafiador. A gente provavelmente teve um apetite maior que mudou um pouco, mas essa aproximação ajudou muito. Então, quando a gente foi chegando no final de 2024, a gente percebeu, que essa aproximação funcionava, e 2, que a gente sabia exatamente o que a gente precisava fazer em telecom para evoluir o produto. Isso desembocou no lançamento que a empresa fez no final de março de 2025, no qual lançaram o eSIM, uma representação da tese da Salve de que o telecom é cada vez mais software. Para eles, quando você faz uma experiência SIM, você não precisa tocar em um chip físico, e você também não espera uma logística para entregar o chip. Ou seja, você tem uma experiência 100% digital, 100% software. Então, por mais que o eSIM ainda não seja uma coisa gigante no Brasil, para a Salve, ele vai ser. Ao mesmo tempo, a empresa lançou o Salve Link, seu cliente instalável na máquina, que cria um controle automático e preciso do inventário de computadores das empresas. Nas palavras de Negrão, esse é um baita passo para os produtos de gestão de equipamentos, além de mostrar o quanto eles estão ganhando robustez na visão de ser uma solução centralizada de TI. No mesmo lançamento do eSIM e do Salve Link, a empresa também lançou o Multirede, em que agora possuem tanto a rede da TIM como da Vivo em um só lugar, além do WhatsApp virtual, uma opção escalável para ter linhas de WhatsApp na hora. Para Negrão, o lançamento foi acertado. A gente percebeu que foi muito acertado, assim. A gente nunca fez marketing de produto tão bem, e acho que foi a nossa primeira grande iniciativa, e a gente já sentiu assim um buzz muito positivo, assim. Primeiro, internamente, a gente conseguiu direcionar a companhia inteira para um grande momento, assim. Isso tem uma força muito grande cultural, e isso foi muito valioso, independente, mesmo que não tivesse já os resultados para fora que a gente queria, só isso já teria valido a pena, mas os resultados para fora vieram, assim, clientes reativando, clientes expandindo, muita gente conhecendo Salve, muitos leads que estavam eventualmente parados ali por outros motivos reativando. Então, para nós foi nitidamente funcionou, e foi um baita resultado, e que ainda a gente vai continuar colhendo por um tempo. A gente, inclusive, estava agora na discussão de como que isso vai ser no tempo. Vamos fazer 2, vamos fazer 3? Como que vai ser o ano da Salve sobre essa ótica? O grande objetivo da Salve é mostrar para empresas no Brasil e na América Latina que existe uma forma de fazer telecom com mais tecnologia, sem contatos de fidelidade e com mais flexibilidade e autonomia. A curto prazo, a Salve quer ficar abaixo apenas do top 3 no país.
Vivo, Claro e TIM. Hoje, a Salve possui mais de 1.000 clientes e segue direcionando sua atenção para empresas de médio e grande porte por conta da quantidade de linhas presentes, que, consequentemente, deixam a dor do cliente ainda maior. Eles têm entendido que conseguem gerar valor para uma gama bem grande de clientes. Então, o desafio é aperfeiçoar como eles se comunicam com cada um deles. Por hora, toda a estrutura de aquisição é inbound, mas tanto o Negrão como sua sócia Maria Eduarda se envolvem muito, especialmente quando se trata de grandes contas. Mas no geral, boa parte do processo ainda está sob uma lógica inbound, de atender os clientes e dar a melhor experiência possível, criando cada vez mais uma experiência melhor de self-service, preferência das empresas de pequeno porte. A gente tem visto que lá no começo era um pouco estranho, ninguém estava muito acostumado a fazer self-service para telecom, e acho que a gente está começando a baixar esse mato no tipo, todo mundo tem entendido, não, eu consigo ir aqui na Salve, entrar no dashboard, fazer minha conta e pedir minha linha. Então isso tem aumentado bastante, o que tem dado uma capacidade para a gente crescer sem necessariamente crescer time, conseguindo fazer inbound para todo mundo, porque tem a tal da longa ali, a gente consegue fazer um atendimento um pouco mais escalável. O segundo ponto é que a gente tem dado mais espaço para awareness mesmo. Então a gente tem se colocado, tem gerado conteúdo, tem estado sobre uma ótica de mais de percepção de marca, que tem sido bem positiva assim, também na construção desses relacionamentos. Então é um pouco disso, assim, e naturalmente a gente tem olhado cada vez mais para empresas maiores, especialmente em tecnologia. A gente gosta muito do setor de varejo, também gera muito valor para o varejo, gera muito valor para a educação, gera muito valor para a saúde. Mas claro, tem clientes em vários outros setores, assim, mas esses são os principais focos. E a gente tem direcionado produto para isso, direcionado CS para isso. Então a companhia toda tem segmentado um pouco mais as decisões também. Então às vezes não é nem só uma lógica de go-to-market, mas uma lógica até de tipo como priorizar uma feature X versus feature Y, quem que ela atende mais, para quem que eu vou construir mais o meu produto, assim. Isso tem sido bem legal, assim. A companhia está bem mais focada, consegue tocar o barco bem melhor. Para 2025, o objetivo da Salve é crescer 5 vezes, sobretudo em receita, mantendo uma margem super positiva e, especialmente, mantendo a rotatividade de clientes, o tal do churn no bom startup pace, baixa. Segundo o fundador, o churn da empresa nunca passou de 1%. Ele geralmente fica entre 0,2% e 0,4%. Ao todo, a Salve possui uma equipe de 21 pessoas. Para Negrão, esse foi o maior aprendizado que ele teve até o momento com a Salve. A gente está no VC Track, ali, especialmente, acho que a gente sempre ouviu muitos pontos contra, assim, muita gente colocando muita atenção no lado desafiador e ruim, entre aspas, do negócio. E eu acho que por muito tempo a gente deu muita atenção a isso. Assim. Então a gente... acho que o founder, por padrão, ele é uma pessoa muito otimista. Chega a ser até um otimismo quase que patológico, porque ele realmente consegue ignorar muito dessas coisas. E eu acho que é mais fácil você ignorar isso fora do VC Track, porque você está olhando seus números, você está vendo se eles estão bons, ali, se você é um cara meio bootstrap, você está vendo que é bom e show. Se você tem que fazer isso sob um olhar de levantar grana, falar com VCs e tal, se você não cuida muito, você acaba recebendo muito dessa visão mais negativa, mais pessimista, que, e aí não é nem uma crítica a VCs, é uma visão muito de VCs fazendo um assessment de risco, entendendo quais são os riscos daquilo que ele está avaliando. Só que você, como founder, nunca pode perder isso. Assim. Eu me vi perdendo um tanto disso, entendendo, pondo muito mais peso, muito mais cabeça sobre os riscos do meu negócio e pondo menos cabeça sobre o que estava funcionando, os números que eram bons. Assim. Então, no fim do dia, o grande aprendizado aqui é do quanto que é autoconfiança e do quanto que, é claro, ela não pode ser vazia e ignorante, mas o quanto que você confiar no que está fazendo, confiar até em lógicas quase que intuitivas e entender que você está construindo algo muito legal e que não é à toa que você está gastando tanto tempo com isso, é algo que eu aprendi bem muito, assim. Hoje eu consigo estar muito mais blindado de olhares, até às vezes até meus, assim, de olhar para um problema e falar, cara, isso aqui é muito drástico. E entender que não, a maioria das coisas não são tão drásticas, a maioria delas a gente vai resolver, porque no fim do dia a retenção está lá em cima, o churn está baixo,
tem um monte de cliente entrando todo mês, então assim, o business tá incrível. Tem fragilidades? Tem risco de negócio? Tem risco regulatório? Tem, mas cara, a gente tá fazendo um certinho muito básico aqui, e todas as vezes que eu deixei de pensar nisso, foi muito prejudicial pro negócio. Então, meu maior aprendizado foi hoje ter conseguido blindar um pouco mais a minha cabeça em relação a esses olhares. Assim. A Salve foi fundada por Arthur Negrão, Lucas Rosa, Udo Ascenso e Maria Eduarda Kunle. Este é o Founder Mode. Até semana que vem. E não deixe de comentar aqui no Spotify o que você achou sobre este episódio, além de compartilhar com amigos e familiares. Esse programa foi produzido por Waffle!